os seus comentários, né, sobre mais uma razão aqui, que é a antepenúltima. Ellen White não recebia revelações de Deus e insistia numa repetição de crenças ou crendices culturais do século XIX, não recebendo revelação divina inédita nos temas defendidos. Essa é uma razão que ele apresenta para não ser adventista. O que você diz? Eu digo que, mais uma vez, é uma falácia, porque, primeiro e antes de mais nada, a inspiração não demanda originalidade. Mesmo que Ellen White tenha se alinhado a reformadores de saúde daquela época, não significa isso que ela não pudesse ser inspirada. Afinal de contas, novamente, originalidade não é requisito para a inspiração. A inspiração pode se utilizar de elementos culturais, de elementos modernos, como Cristo utilizava de parábolas, como as parábolas que eram conhecidas para as pessoas daquela época, né? A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, tão utilizada, muito conhecida na literatura egípcia, a semelhança da literatura egípcia, a semelhança também, como Otto Plummer dizia, da literatura egípcia, além da própria literatura judaica anterior a Cristo também. Então, utilizar elementos da cultura circundante, ou mesmo do momento em que a pessoa vive, não significa necessariamente que ela não tenha sido inspirada. Por outro lado, ainda você poderia alegar, não, mas ela não trouxe, ela repetiu coisas que hoje nós sabemos que são erradas. Veja, existe um problema sério com essa ideia também. A ideia de que Deus é obrigado a ficar corrigindo, ao invés de nos dar a nossa inteligência, que nós possamos reeducar e reaprender e rever conceitos, de que Deus tem que ficar corrigindo por cima. Se não corrige, então aquela pessoa que disse que recebeu a mensagem de Deus não recebeu. Vamos dar uma olhadinha num problema sério com isso. Se você vai a Levíticos 11, você vai ter ali a declaração de que o coelho é roedor, que ele é ruminante. O coelho não é ruminante, o coelho é um roedor. E por que ele é ruminante? Ele aparece ali como ruminante? Porque o movimento fenomenológico da boca dele aparenta ser ruminante. Então a linguagem que Deus utiliza é uma linguagem baseada no contexto no qual a mensagem está sendo dada. Então a linguagem que Deus deu na Bíblia não é uma linguagem cientificista do século XX, do século XXI, não é uma linguagem historiográfica baseada na historiografia do século XVIII, XIX, XX, XXI. A linguagem que Deus se utiliza é sempre a linguagem do tempo no qual as pessoas estão vivendo e o mensageiro está vivendo também. Imagine se Deus estivesse falando, até a gente teve várias conversas sobre isso com o pastor Adriano também, a respeito das visões. Como é que as visões se apresentariam no modelo moderno? Como é que a visão do trono de Deus em Ezequiel 1 seria no modelo moderno? Então a gente precisa entender que a linguagem, Deus adapta a sua linguagem ao tempo no qual nós estamos vivendo, utilizando elementos do contexto no qual o mensageiro está vivendo. Como é que isso se aplica a Ellen White? Primeiro, a questão das reformas de saúde de Ellen White, ela sim adotou pensamentos de reformadores de saúde daquela época, porque Deus lhe mostrou que aqueles pensamentos eram corretos. De outra forma, ela negou-se a adotar outros pensamentos que eram incorretos também, como, por exemplo, o tratamento para histeria naquela época que era utilizado. Ellen White nunca abonou o tratamento para histeria que era utilizado, inclusive, por um médico que foi associado num grande período com Kellogg também, com John Harvey Kellogg. Então, Deus iluminou, mostrando a Ellen White como separar aquilo que era verdadeiro daquilo que não era. Quando o nosso amigo aí, o para que pudéssemos ser verdadeiros, que seria muito bom se fôssemos verdadeiros, fala de crendices, é a afirmação dele. É a afirmação dele de que seriam crendices. Crendices, afinal de contas, a gente coisas que nos curaram na nossa infância, hoje são consideradas como crendices também, né? Então, essas ideias nada mais são do que o seu próprio sentimento. Se você pegar o livro Mensageira de Saúde, Message of Health, você vai encontrar, em Medicina e Salvação, você vai encontrar muitos elementos fantásticos que foram corroborados posteriormente com a ciência. Obviamente, mais uma vez, nós não conhecemos toda a ciência e nós não estamos ainda no final, alcançamos 100% do conhecimento científico. Assim como no que diz respeito à mensagem de saúde, etc. Assim como as escrituras, em muitos momentos, são, entre aspas, contraditadas pelo conhecimento científico, entre aspas, mais uma vez, Ellen White vai ser contraditada pelo conhecimento científico do momento, até o momento em que uma nova descoberta científica
vai trazer novamente à luz e vai permitir que tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia, eu já sei como é que vai ser o argumento aqui de resposta, tá? Argumento, olha só, é bem claro. Vão tirar o recorte em que eu disse que tanto Ellen White quanto a Bíblia dizer, tá vendo? Eles estão acusando a Bíblia de estar errada. A resposta é acusar a Bíblia de estar errada. Né? Não, a gente não está acusando a Bíblia, nós estamos mostrando que existe um padrão da batalha espiritual que existe nesse mundo não é entre a ciência, mas entre os principados e potestades, entre Deus de um lado e os principados e potestades. Deus utilizando a sua revelação e o inimigo muitas vezes utilizando a ciência. E isso é verdade, utilizando a ciência. Vou citar um exemplo para você, por exemplo, e muitas vezes a nossa própria má compreensão. Por que nós não comemos carne de porco? Por que nós, adventistas, judeus, não comemos carne de porco? Está na Bíblia, está lá escrito. Se você pergunta para um adventista, geralmente o adventista vai dizer porque está em Levítico 11. Mas por quê? E a gente vai dizer, né, por causa de saúde, questão de saúde, etc. Tal. Se você perguntar para um judeu, ele não vai te apresentar a questão da saúde. Ele vai dizer, foi porque Deus mandou. Deus disse, e para mim é suficiente. O resultado disso, e é o resultado da obediência, é shalom. E shalom inclui saúde também. Não é a razão pela qual Deus fez, porque Deus não estava preocupado quando ele deu as suas ordens e suas mensagens lá no século XIV a.C., no século XV a.C., com o conhecimento científico que seria adquirido no século XXI depois de Cristo. Deus não estava preocupado em submeter as suas mensagens de Ellen White, as mensagens através da Serva do Senhor, no século XIX, ao conhecimento científico ou conhecimento cientificista do século XXI. Agora, em várias situações, em muitas situações, as mensagens são vindicadas através das descobertas científicas. Muitas delas, efetivamente. Então, dizer que são crendices e etc., é simplesmente o sentimento desse nosso amigo aí, desse rapaz, como refletindo o sentimento de outros que vieram antes também. A mensagem de saúde... Só terminar o pensamento aqui que eu te faço, professor. A mensagem de saúde, ela é uma mensagem de Deus para benefício dos seres humanos, e as mensagens que ele está dizendo que são crendices e etc., são mensagens para o benefício dos seres humanos. Eu já só ter um exemplo de como Deus mostrou, através de Ellen White, coisas que eram consideradas naquela época como crendices, ou que no livro dela, nem eram crendices populares, mas nos livros dela foram vistos como sendo invenções e etc. Sabe o quê? Informações que ela deu a respeito de eventos que aconteceram nas escrituras e não estavam disponíveis, a não ser em aramaico, até 1930. Até 1930. Como é que ela soube disso? Como é que ela soube? Obviamente, então, e aí é por isso, você tem a história do Joseph Kagan, do rabino chamado Joseph Kagan, que ele fala, ela deve ter sido inspirada, só pode ter sido inspirada, lá na década de 70. Então, há que se tomar muito cuidado com tentar medir pelo nosso parco conhecimento, seja as escrituras, qualquer mensageiro do Senhor. Não, eu só queria parafrasear John Calvin, ele fala assim, ó, se há verdade de Deus. Então, Ellen White buscou em livros, em coisas que haviam verdade e reproduziu. E qual o problema? Lucas não fez uma pesquisa, né? Então, assim, como eu falo nos meus vídeos, besteira, besteira, besteira. Pastor Sérgio, isso que você falou, eu achei muito interessante, porque mostra o modus operandi dos inimigos. Não é fazer, vocês estão querendo comparar a Bíblia com Ellen White. Eu gostei dessa sua fala, porque na realidade mostra que a mesma forma como os críticos da Bíblia atacam a Bíblia, é a mesma forma como os críticos de Ellen White atacam Ellen White. Não estou colocando Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, apenas mostrando que o modus operandi que o diabo usa de um jeito, usa do outro. Querem ver? O pastor Sérgio citou o do coelho. Mas se você abre aqui a Bíblia em Levítico capítulo 11, e o versículo 13 diz assim, das aves estas abominareis. Aí vem uma lista de aves. Verso 19, a cegonha, e a segunda, e a polpa, e o morcego. Qualquer criança, não vou dizer assim um cientista, não. Qualquer criança sabe que o morcego é um mamífero, não é uma ave. Mas na época, voa, é ave. E aí, agora eu vou chegar e dizer que Moisés não foi inspirado. Moisés era... E os críticos da Bíblia, o que fazem? Tá vendo que a Bíblia não pode ser digna de confiança? Tá vendo? Olha, chamou o coelho de ruminante, chamou um morcego de ave. Gente, descarta esse livro, porque não presta. É assim que os críticos da Bíblia agem. Aí o indivíduo pega um texto de Ellen White onde tem uma imprecisão científica de alguma coisa que
eu diria assim, não compromete a mensagem, assim como esse texto não compromete o teor do o que está querendo dizer aqui, é que você não coma. Aí ele tá vendo, Ellen White? Então, assim, não é botando Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia, mas mostrando a igualdade entre os críticos. Quem critica... Eleazar, lembra que Ellen White. ó, Ellen White fala assim, ó, para um senhor, né? Eu não tô lembrado do texto, né? Que ele sofreria as pragas, tal, a coisa toda, né? Aí Jesus fala, tá vendo? Meu rapaz morreu, tu morreu, cadê as pragas? Não caiu, Jesus não voltou. Aí a pessoa, tá vendo? Não é profeta. Olha o que ela falou, que absurdo. Ué, mas Paulo fala assim, quando Jesus voltar, ele fala assim, nós os vivos. Eu falei, então, o mesmo argumento contra Ellen White, eles não usam contra a Bíblia. Percebe a incoerência? Como eles querem exigir perfeição de um profeta e não exigem tão perfeição em Paulo. Veja. Condicionais, né? As profecias condicionais. Isso. Quando Paulo fala isso, era o desejo dele, né? De estar vivo. É o desejo. Tinha. Uhum.